Ignorando operações fracas. Afinal, você tem todo o dinheiro do mundo aí para poder operar? Ou é necessário você escolher as melhores operações? Com esse vídeo, eu vou mostrar para você quais as operações são interessantes serem evitadas, porque são operações fracas. Então, essa é a ideia que eu vou colocar aqui para você, para realmente você concentrar o seu capital em operações que têm maiores possibilidades aí de você ganhar dinheiro. Ok? Afinal, eu sou Senna Trader profissional com há 18 anos no mercado brasileiro, tenho o objetivo com esse canal fornecer conteúdo gratuito de extrema qualidade. Sou conhecido por abrir a mente de centenas de operadores que já apenas com os meus vídeos melhoraram e continuam melhorando a consistência. Você pode estar presente comigo todos os dias na Masterclass, deve estar presente aí. Tem uma sala ao vivo onde eu mostro os movimentos do mini índice, do mini dólar, das ações, avalio esses movimentos, tá? Explicando a teoria. Então você pode assinar o plano semestral ou o plano anual, onde estão incluídas as apostilas. Apostilas essas que também você pode comprar separadamente e você vai ter o maior material de day trading aí do país. Certo? Muito bem. Vendo os meus vídeos com as apostilas aí faz uma diferença enorme, tá, pessoal? Ainda mais se você participar da Masterclass aí, eu explicando ao vivo tudo isso que eu falo nos vídeos. Basicamente, o que é a Masterclass? A Masterclass são os vídeos que eu mostro aqui para vocês ao vivo, naquele momento que está acontecendo, né? Aí você define se você vai ou não vai fazer aquela operação. Muito bem. Todo mundo, vocês já sabem, principalmente quem me acompanha há mais tempo, que a análise do macro aqui, a avaliação do macro, ela é muito importante, principalmente para os futuros aí do mercado brasileiro. Então, por exemplo, nesse momento que eu estou gravando o dólar está numa tendência clara de baixa, tá? Clara de baixa, tá perdendo cada vez mais patamares de suporte. Você viu que ele perdeu esse ponto de suporte aqui importante, quer dizer, baixa e mais baixa aqui, não tem nenhum momento aqui que ele pensa em subir. Quando você vê uma situação como essa, tá? O intraday, ele sim, o macro vai interferir aqui no intraday. Então, toda tentativa de alta, tá, o macro vai dificultar, ok? Porque existe uma força macro vendedora predominante. Tá? Então, veja bem, olha o que acontece. Não é que você não possa fazer compras, tá? Não é que você não possa fazer compras, porém, se você quiser fazer compras, o ideal é pensar em vendas. Mas se você quiser fazer em compras, você deve pensar em situações melhores, em situações aí mais próximas das médias. Tá? E eu vou mostrar isso exatamente nesse vídeo hoje aqui. Então deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo. Sempre muito importante aí colocar os comentários. Lembrando que é mais interessante aqui para você ter vendas. Então as vendas aqui realmente são mais interessantes de ser feitas, tá? Bem mais interessante aí de serem feitas, ok? Muito bem. Então, o que nós temos aí, pessoal? Vamos observar a questão das compras, tá? Vamos observar a questão das compras, ok? Essa RBI, por exemplo, tá? Essa RBI. Qual que é a localização dessa RBI? Essa RBI tem uma localização 3 de compra, tá? Essa RBI tem uma localização 3 de compra. O que é uma localização 3 compradora? Tá? O que é uma localização 3 compradoras? O preço está distante da 20. Ele está perto da 8, está distante da 20. Isso aqui é uma RBI. Tá? É um setup do método Oliver? Correto. É um setup do método Oliver aqui. Tá? Porém, o que você tem? Você tem o macro baixista. Macro baixista. Será que é interessante você fazer essa compra com macro baixista em localização 3? Macro baixista lock 3. Certo? Agora, olha que coisa interessantíssima isso. Tá? Você observou que ele não foi. Tudo bem. Agora, se você pensar aqui comigo, apesar de estar bem congestionado, nós temos um candle altista saindo da 20. Isso aqui é o quê? Meio congestionado, não está perfeito, tá? Mas o que nós temos aqui? Uma M20 House. Toda M20 House, toda parada da 20, ela é localização 1, porque ela para na 20. Então é a localização 1.
Olha que situação interessante. Esse trade aqui, tá? Ele paga. Aqui ele paga o risco. Ele paga 1 para 1 esse trade aqui. E vocês obviamente observaram que esse trade aqui ele não pagou o risco. Não pagou porque o alvo desse trade, o stop desse trade, onde que está? Está aqui. Tá? Onde que é o alvo desse trade? O alvo desse trade é mais ou menos aqui, certo? Ele não pagou. Ele não pagou o alvo. Tá? E esse trade ele paga. Tá? Esse trade ele paga. Mas por que ele paga? Porque aqui tem uma localização 1. Na verdade, toda Haltz, ela obrigatoriamente tem uma localização 1. Por isso que a Haltz é um setup relativamente mais poderoso que alguns que se mostram aí, que existe a possibilidade de você ter localização 3. Então a Haltz aqui tem localização 1, então ela é mais efetiva do que um trade de localização 3. Né? Ela é mais efetiva que um trade de localização 3. Certo? Então, esse é um trade, por exemplo, que ele pode ser evitado. Ok? Ele pode ser evitado. Por quê? Porque é uma localização 3 contra o macro. O contexto está baixista, você está operando uma localização 3 contra o macro, não vale a pena. Então, contra o macro, é melhor você operar em localização 1. Mesmo assim, ele teve bastante dificuldade para subir, mas deu certo. O trade foi correto. Né? O trade foi bem tranquilo aqui. Certo? Bem tranquilo o trade. Okay? E aí o que acontece? Você observa aqui que houve a possibilidade de uma GBTO, tá? De localização 1, né? No início ela não era localização 1, depois que ela rompeu aqui, que a média virou, certo? O que quer dizer isso? Eu quero dizer que vendas, mesmo sem a devida perfeição, tá? Perfeição, vão muito bem. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todos vocês sabem, na apostila tem, que você não deve operar com a M20 ascendente esse tipo de trade. Porém, como a tendência macro está muito violenta, é mais fácil um trade desse, não estou falando que você deve fazer, mas é mais fácil um trade desse dar certo, e você viu que ele pagou até 2 para 1, do que um trade aqui correto, um trade bem claro aqui, né? Porque esse aqui não era claro porque a 20 estava inclinada ao contrário. Tá? Um trade bem claro como esse aqui, só que em localização 3, ele não vai. Um trade, mesmo que não está perfeito, ele vai, porque o macro está vendedor. Então, trades que você deve evitar. Olhar o macro. A localização não está muito boa e o macro está contra você, e a localização do intra está contra o macro, né? A posição que você quer fazer aqui está contra o macro e não está em localização boa, é um trade para evitar a ser feito. Trades contra o macro devem ser feitos em localização 1, é mais fácil. E ainda existe uma prioridade que você deve dar para vendas. Agora, por exemplo, o dólar. Qual que foi o trade mais bonito desse dia? Aparentemente, não é só aparentemente, é um dia mais congestionado no dólar. Qual que foi o trade mais bonito do dólar aí? A NRB. Por que a NRB? A NRB estava tudo perfeito a favor dela, tá? Junto com o macro. Então, essa é uma mão bem pesada aí, interessante de ser feita. Tá? O ruim dela é que ela acontece na hora do almoço, muitas pessoas não estão presentes, mas foi o melhor trade do dia aqui no dólar. O macro alinhado com o intraday em uma excelente localização. Tá? Esse sim é um setup poderoso. Esse sim é um setup poderoso. Agora, o mais interessante, né, pessoal, é que o método LVLS mostra a sua força. Né? Mesmo não estando perfeito aqui, a GBTO vai muito bem. Essa aqui você sabe que não é interessante para fazer. E a Haltz aqui, mesmo estrangulada aqui contra o macro, ela também vai. Quer dizer, método Oliver Elias mostrando sua força aqui, só mesmo essa RBA de localização 3 que não paga 1 para 1, mas ela mesmo assim ela ainda vai, né? Detalhe muito importante, né, pessoal, que muitas pessoas colocam stop aqui, tá? E está totalmente errado no mercado brasileiro, tá? Não é adequado. O stop, o ideal é sempre na barra anterior. Então isso é muito importante aí de vocês entenderem, tá? Entenderem aí a localização, é importante essa localização. Agora, por exemplo, o mini índice, tá? Nesse dia aqui, tá? Que houve uma catapultada dos preços assim.
qual que é uma situação que acabou vindo, né? Foi essa DBI que foi conversada na Masterclass, tá? Tava meio em dúvida aqui, mas foi uma DBI de localização 1 que acabou fazendo os preços caírem. Apesar de ela estar congestionada, a localização 1. Agora, se ela fosse localização 3, e se ela fosse localização 3, será que era interessante fazer assim? Vamos lá, vamos dar uma olhada no índice, né? O índice tem uma tendência macro altista nesse momento que eu estou gravando, ele está acima das médias. Então, teoricamente, as vendas estão mais difíceis. Por isso, você deve tentar operar na venda em situações de localização melhores. Nesse caso, houve essa DBI, na verdade, aqui. Ela demorou um pouco, mas ela acabou indo. Lembre-se que se o cara, esse stop curtinho aqui já teria sido estopado e não teria pego o alvo aqui, né? Esse stop curtinho aí teria sido estopado, mas o stop era aqui para esse trade. Isso é o mais importante aí da questão da localização aí, da diferença, inclusive, que muitas pessoas me perguntam em relação ao stop do Oliver para o meu stop aí no mercado brasileiro. Essa diferença aí de tamanho um pouco, né, dos stops. Os stops muito curtos aí literalmente não funcionam no mercado brasileiro, tá, pessoal? Então essa ideia é uma ideia importantíssima aqui colocada aqui para vocês, mas vocês viram que a localização 1 é que ela fosse. Agora, e se acontecesse isso, Senna? Pois é, exatamente isso que eu quero mostrar, ó. Se por acaso nós tivéssemos uma situação como essa aqui, ó, esquece a 200, vai, vou tirar a 200 aqui, porque com a 200 você vai falar assim, mas tinha 200, não, esquece a 200, deixa eu colocar aqui em preto, esquece a 200 aqui, ó, esquece ela. E se eu tivesse uma situação dessa aqui, ó, tá, ó, a 20 passando aqui, tá? A 20 passando aqui. Será que ela teria a mesma força para você vender aqui com macro altista? Quer dizer, macro altista. Será que é interessante você vender aqui? Não. Não. É a mesma coisa que o dólar. Por quê? Aqui você estaria essa DBI seria em localização 3, certo? Localização 3 com o diário, localização 3 contra o macro, tem dificuldades. Perfeito, pessoal? Então, esse conceito é um conceito relativamente simples, tá? Mas que faz uma diferença gigantesca para você, certo? Faz uma diferença gigantesca para você. Você, não, mas o macro estava altista e ele despencou, vai acontecer. Vai acontecer, o macro altista é um dia de recuo, uma tendência de alta, vai acontecer. Não importa, não importa. Deu para pegar a venda? Deu para pegar um pouco da venda, pelo menos até aqui, né? Por causa da M200. Tá? Mas aí, através de uma localização 1. Perfeito, pessoal? Então tem todos esses detalhes esses importantíssimos aí para vocês aumentarem a sua consistência. É importante você escolher os trades. Não dá para você entrar em tudo, você tem necessidade de escolher os trades. Para isso, eu ensino aí todos os dias aí na Masterclass como fazer a melhor gestão aí para cada tipo de trader, tá? Traders mais agressivos, traders menos agressivos. E é isso aí. Bom, pessoal, então deixa um like no vídeo, compartilhem esse vídeo. Sempre um show de ensinamento aí para vocês. Show, sempre show.